sentar. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que maravilha é sentirmos a presença de Deus neste lugar. Nós estamos em uma série de mensagens, glória a Deus, sobre o poder da entrega de Jesus. E nós estamos na nossa quarta mensagem. O pastor Júnior pregou de manhã uma mensagem muito abençoada, e nós queremos nessa noite trazer essa palavra para o seu coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, a partir do verso de número 32. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, e o verso de número 32. Nós estamos em uma jornada desde a mesa de Jesus, da Santa Ceia, até a crucificação de Jesus. Enquanto você abre aí, a sexta-feira, dia 18 de abril, nós vamos ter um culto às 9 horas da manhã, é feriado, culto das 7 palavras. Vai estar as igrejas do Nazareno aqui da região do Ouro Verde. Vai estar a igreja, vai estar o pastor Carlos Adriano com a igreja do Aeronave, pastor Cláudio com a igreja Vale da Esperança aqui do Vida Nova. Vai estar a pastor Paulo aqui da igreja do Melina. Vai estar o pastor Davi aqui da igreja do Nazareno do Ouro Verde, e o pastor Leandro da Nazareno Missionária. Nós vamos estar fazendo um culto com todas as igrejas, celebrando a unidade do nosso distrito e falando sobre a crucificação e ressurreição de Jesus. Então você já está convidado, coloque aí na sua agenda. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, o verso 32 diz: E então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegando Jesus e seus discípulos, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Ele disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse poupado daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne ainda é fraca. E retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhe: Ainda dormis e repousai? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão
dos pecadores. Amém? Esse texto aqui é um texto maravilhoso. Essa semana eu estava assistindo a Paixão de Cristo, e a Paixão de Cristo do Mel Gibson, ele começa exatamente aqui no jardim do Getsemane, quando Jesus está ali orando, depois da Santa Ceia, depois de Jesus cear juntamente com os seus discípulos, depois de Jesus ter um momento de mesa com os seus discípulos. Já falamos sobre isso em algumas mensagens no passado. Jesus, ele está no momento ali de mesa, e depois que termina aquele momento, que Judas, ele se levanta, Jesus diz que alguém ali que está no seu meio, alguém ali que está sentado na mesa. Nós falamos algum tempo atrás que a mesa é lugar do quê? É lugar de comunhão. A mesa é lugar de intimidade. E foi exatamente naquele lugar de intimidade que Jesus revelou uma verdade muito importante. Ele olha e disse: alguém que está no meio de vocês, que está sentado aqui juntamente comigo, vai me trair. E aí você pergunta: por que é que a traição ela dói? Por que a traição ela machuca a gente de uma maneira tão profunda? Por quê? Porque sempre a traição ela só dói porque ela sempre é feita de alguém que está ali junto, perto de você, está sentado na mesa, tem comunhão contigo, e é por isso que isso dói. E Jesus sabia que aquele momento era um momento de dor. Alguém pergunta: quem é que vai nos trair? Jesus diz assim: olha, aquele que molhar o pão juntamente no meu prato, juntamente comigo, esse é que vai me trair. E aí os discípulos começam a perguntar um para o outro: será eu, mestre? Sou eu que vou te trair? Sou eu que vou te trair? Aí Jesus diz: olha, vocês vigiem. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, vigie, porque hoje, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Depois que Jesus termina, que Judas se levanta para ir conversar com os fariseus, receber o seu pagamento de traição, Jesus ele vai num lugar chamado Getsemane. Era um jardim, era um lugar bonito. Ele escolheu aquele lugar para orar, e ele escolheu aquele lugar para orar como de propósito, porque a palavra Getsemane significa prensa de azeite. Um lugar aonde você pegava a azeitona, ela era espremida em uma prensa, né, para extrair o melhor do azeite. Sabe, esses azeites, eu sempre falo aí, que esses azeites que nós compramos aí de R$20, R$30, que nós achamos, eu não sei, a minha esposa que compra, eu não sei, mas sei lá, esses aí que você compra de R$50, acertou mais ou menos, né? Que é uma mistura de óleo. Isso aí não é azeite. O azeite puro ele custa caro. O azeite puro ele custa caro por quê? Porque ele é espremido, ele é tirado o melhor da azeitona. Ele passa por um processo que primeiro ele era usado na época de Jesus. Esse azeite ele era usado, ele era extraído e ele era usado para purificar o templo, como a unção do sacerdote. Algo de valor. Ele era usado também, ele era usado também para alimento, para colocar em feridas como remédio. E o azeite, o que sobrava daquele azeite, ele era colocado nas lamparinas para acender, para ter luz. Mas era um processo doloroso. E a uva, estou igual o Lula trocou a uva pela azeitona. E a azeitona ela tinha que ser espremida para poder tirar o seu melhor. E Jesus Cristo, quando ele vai entrar ali no Getsemane, ele vai passar pelo momento de dor, um momento de angústia.
E no momento de angústia e de dor, Jesus Cristo escolhe o quê? Orar. Ele não escolhe reclamar. Todos nós passamos pelo nosso Getsemane. Todos nós passamos pelo nosso momento de pressão na nossa vida. Nosso momento de dor. Nosso momento onde Deus sabe, quando a gente está passando pelo momento de dor, Deus olha para mim e para você, e a expectativa de Deus é: o que eu vou extrair da sua vida? Quando você estiver passando pelo momento de angústia, pense e lembre-se que Deus está olhando lá de cima e dizendo: o que vai sair da sua boca? Vai sair murmuração? Vai sair reclamação? Ou vai sair azeite puro? Ou vai sair algo puro de dentro do teu coração? Vocês lembram em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo e Silas, eles estavam presos, naquele seu momento Getsemane, o diabo olhava, e quem sabe o diabo olhava e pensava assim: olha, o que vai sair da boca deles? O que eles vão falar? Os presos olhavam para eles, e paravam tudo de falar e começavam a ouvir: o que é que vai sair da boca desses prisioneiros? Mas a Bíblia diz que eles não reclamaram. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles não reclamaram, eles não se acharam injustiçados, mas a Bíblia diz que eles começaram a adorar. No momento de dor, eles começaram a dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. No momento de dor, eles começaram a dizer: aconteça o que acontecer, nada muda entre nós. Existe azeite aqui dentro de mim, Senhor, para te adorar, para te exaltar, para dizer que só o Senhor é Deus. Eu acho que se fosse na época de hoje, e Paulo e Silas estivessem sendo presos, acredito que eles iam cantar e iam dizer: Senhor, apesar da prensa, ele ia dizer: minhas lamparinas ainda continuam acesas, tem azeite. Aleluia, tem azeite. Olha para o seu irmão e pergunta: tem azeite aí na sua vida? Aleluia, tem azeite aí na sua vida? Tem adoração a Deus na sua vida? Aleluia, tem adoração a Deus na sua vida? Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele se levanta, verso 32, ele vai para o Getsemane, ele chama os seus discípulos, e eles dizem: olha, fiquem aqui, porque eu vou até ali orar. O que isso mostra para mim e para você? Que nós podemos ter amigos. Jesus, ele leva os seus amigos Pedro, Tiago e João, mas quando ele vai entrar no fundo, para dentro da prensa de azeite, para dentro do Getsemane, ele sabe que aquele lugar é um lugar que ele tem que entrar sozinho. Nós vamos ter amigos que vão conosco, mas quando nós estivermos passando pelo Getsemane, a gente vai sozinho. O seu Elias passou por um Getsemane um tempo desse aí. Ele tinha amigos que estavam orando, tinha igreja que estava orando por ele, mas dentro do Getsemane, quem estava lá era só ele e a mulher dele. Era ele que estava sentindo dor, era ele que estava no hospital, era ele que estava na UPA, ele estava sozinho, enquanto a igreja estava orando por ele, mas ele estava sozinho.
deixa eu falar uma coisa para você: existe momento na nossa vida de pressão, de Getsemane, que nós podemos ter a amizade que tiver, uma igreja que ora, uma igreja que nos ama, mas nós vamos passar esse momento sozinho, porque é naquele momento que Deus vai nos espremer, que Deus vai deixar a situação nos espremer, para poder extrair o melhor de cada um de nós. Jesus Cristo diz: fiquem aí, enquanto eu vou ali orar. A Bíblia diz que ele leva Pedro, Tiago e João, e ele sente pavor. Olha o que diz o verso 33: e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Você sabe o que é isso, irmão? Jesus estava angustiado, Jesus estava passando por uma pressão psicológica. Sabe, essa semana eu estava assistindo um filme lá da Paixão de Cristo. Jesus está ali orando, o diabo está do lado dele ali, colocando as dúvidas e a incerteza no coração, e ele ali angustiado, orando para Deus. Era um momento de angústia, sabe por quê? Porque Jesus Cristo estava levando o meu e o seu pecado, estava levando a nossa iniquidade. Era um momento de dor, de ansiedade, de angústia, que ele orava: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não queria aquilo, mas ele disse: seja feito a tua vontade e não a minha vontade. Quem quer passar pelo Getsemane? Ninguém. Jesus também não queria, mas ele sabia que era preciso passar. Por isso que ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. A Bíblia diz que ele começa a entrar em uma angústia tão grande, que ele começa a suar, e de repente aquele suor, ele se torna suor de sangue. A ciência chama isso de hematidose. Não só aconteceu com Jesus, aconteceu com algumas pessoas que passaram por esse momento. O que acontece? No momento de tensão, no momento de ansiedade, no momento de medo, ele começa a suar, e em vez de sair o suor, quando você vê aqui os nossos poros, eles existem micros vasos, e a tensão de Jesus era tão grande, o medo era tão grande, que aqueles microvasos eles se estouram, e em vez de sair o suor, ele começa a sair sangue. Não é que ele estava suando, ele estava numa angústia tão grande, numa pressão tão grande, que os microvasos que tem ali nos nossos poros, onde sai suor, se estouram, aquelas pequenas veias, e começa a sair sangue. É por isso que a Bíblia diz que ele começa a suar sangue. Isso se chama hematidose. Por que ele estava passando por? Só para você entender a angústia que ele estava passando, só para você entender a pressão na mente que ele estava passando naquele momento. E para quê? Para que eu e você não passasse por a pressão que era para nós passarmos. A Bíblia diz que não existe provação na nossa vida que nós não podemos suportar, porque se vier uma aprovação que você não pode suportar, a Bíblia diz que Deus, Jesus, Ele nos dá uma porta de escape. Sabe por quê? Porque toda a pressão que nós não podíamos suportar, Jesus suportou no Getsemane, por mim e por você. Aleluia, e bendito é o nome do Senhor por isso.
Então, se eu estou passando por um momento de dor, Deus olha, você pode suportar. E você suportando, eu vou extrair o seu melhor. Eu vou extrair o seu azeite. No momento de dor, de angústia. Como diz eu acho que era o finado Lázaro. Eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. Porque aquilo que tem dentro de mim é exaltação, é o glória, é o aleluia. A Bíblia diz que ele começa a orar. E ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, a sua vontade. O que Jesus Cristo nos ensina aqui? Que quando nós entrarmos no Getsêmani, nós devemos entrar também em oração. Porque é na oração que nós vencemos as nossas fraquezas. Como diz o louvor, em adoração eu me rendo a Ti. No momento que estivermos passando por provação, não é momento de murmurar, não é momento de reclamar, é momento de exaltar e glorificar o nome de Jesus. Eu quero dizer para você que toda dificuldade ela cai a partir do momento que nós adoramos o Senhor, quando não temos motivo para adorar. A história de Jericó, ela fala exatamente disso. Eles tinham ali uma muralha de 14 a 15 metros de altura, por alguns metros de comprimento. Era o obstáculo que eles tinham. Eles não podiam vencer com a sua própria força, eles não podiam vencer na força do braço. E quando nós não podemos vencer na força do braço, nós rodeamos a nossa montanha, nós rodeamos a nossa Jericó, adorando e exaltando o Senhor, e Ele derruba todas as muralhas. Jericó, ele está dizendo o seguinte: que vai ter momento na nossa vida que o obstáculo vai ser grande, que eu não vou poder derrubar com as minhas próprias forças, mas eu vou poder derrubar e vencer com o poder da adoração. A Bíblia diz que eles passam ali durante 6 dias, adorando, exaltando o nome do Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e a muralha cai. Então, quando você estiver em momento de tristeza, momento de angústia, coloca um louvor lá, irmão, começa a adorar. Satanás, ele vai bater em retirada. A Bíblia diz que se ele veio por um caminho, por 7, ele vai fugir. Sabe por quê? Porque existe um poder na adoração, existe um poder, aleluia, na busca constante de Deus e na confiança de Deus. Jesus olha e diz assim: Pai, se possível, afasta de mim, eu não quero, mas não seja feito a minha vontade, seja feito a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se Deus permite, é porque tem algo bom para a tua vida, aleluia. A vontade, ele diz: seja feita a tua vontade, porque ele sabia que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, aleluia. Então, quando estiver passando por a prova, quando estiver passando por dificuldade, diga: Deus, eu sei que Jesus Cristo já levou sobre si toda a minha ansiedade, toda a minha culpa, todos os meus pecados, todas as minhas dores, todos os meus Getsêmanes, todas as minhas pressões. Então, Senhor, eu te adoro, eu te exalto, porque eu sei que essa leve e momentânea tribulação, eu sei que essa leve e momentânea dificuldade, ela produzirá em mim um peso eterno de glória. Aleluia. Agora, qual que é a atitude que nós devemos ter
Aleluia. Quando nós estivermos passando pelo momento do nosso Getsemane, nós não somos masoquistas, ninguém gosta de sofrer. Mas quando estivermos passando pelo nosso Getsemane, primeiro aceite o amor de Deus por você. Renda-se ao cuidado de Deus. Senhor, eu não tenho mais força, mas o Senhor tem. Eu cheguei ao meu limite, mas eu sei que o Senhor pode renovar a minha força, porque a palavra de Deus, ela diz no livro de Isaías, capítulo de número 40, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão. Aleluia, glória a Deus. Eu estou esperando no Senhor, então renova as minhas forças, Senhor. Quando eu estiver passando pelo meu Getsemane, confesse o seu pecado de autocomiseração. Aprenda uma coisa: a sua dor não define quem você é. Quem define quem você é Deus. Não sai aí igual o Oli. Lembra do Oli da minha época? Não, na minha época, não, da época do Júnior. Aquela hiena danada, que reclamava de tudo, que as coisas não davam certo para ela, ela andava assim com o ombro baixo, caído, e andava, ó céus, ó vida, ó azar, acontece, todo mundo está indo bem e eu estou indo mal. Não, saia desse processo de autocomiseração e entenda que aquilo que você está passando, ele não define quem você é. Você está passando, mas logo, logo você vai saber quem você é em Deus, porque a Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, que ela vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. Você pode estar passando na escuridão, mas o dia está chegando para você aí, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome dele? Será que você pode abrir a tua boca e dar um glória para ele? Aleluia! Quando você estiver passando pelo seu Getsemane, fuja do mecanismo da defesa destrutiva. Não há nada que a presença de Deus não possa curar. Não machuque pessoas. Quando as coisas não estiverem indo para você, não desconte nas outras pessoas. Existe um poder, uma fortaleza. Ninguém derruba. O inimigo não derruba aquele que anda de joelho. Sabe por que muitos caem? Porque eles andam de pé. Eles andam pela sua própria força. Mas aqueles que caminham de joelho, o diabo não pode derrubar, porque eles já estão prostrados diante de Deus. Foi aquilo que, quando Jeremias ele estava ali no capítulo 18, ele estava desanimadão, ele estava baixo astral. Deus olha para Jeremias no capítulo 18 e diz: ei Jeremias, levanta. Por quê? Porque eu já te falei agora, aquilo que você está passando não define quem você é. Olha uma mensagem, uma frase para você colocar no seu status. Aquilo que estou passando não define quem eu sou. Aquilo que você está passando não pode te derrubar. Deus diz para Jeremias: levanta e desce a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Por quê? Porque quando a gente está de pé com a nossa própria força, a gente está dando o nosso jeitinho. A gente está passando por uma prova financeira, a gente vai lá, pega o dinheiro emprestado, a gente vai lá no limite do banco, pega lá o limite do banco, usa o cartão lá. Nós estamos dando o nosso jeitinho, estamos de pé. Mas quando a gente dobra o nosso joelho
a gente começa a caminhar de joelho. O diabo não pode nos derrubar. E Deus, Ele tem liberdade para nos fazer milagre na nossa vida. Porque quando a gente está dizendo assim: Deus, eu não posso mais, eu não tenho mais força. Sabe, a gente pode orar de pé, sentado, deitado. Mas se você fosse pintar um quadro, se você fosse um pintor, e você imaginasse: eu quero pintar um quadro que representasse alguém orando. Eu não sei você, mas quando eu fecho meus olhos, eu imagino alguém de joelho, com a cabeça no chão, dizendo: olha, estou rendido a Ti. Quando eu tenho essa imagem, eu tenho essa imagem de submissão, de dizer: Senhor, o Senhor é Deus na minha vida, é o Senhor que pode. A gente não tem essa visão hoje, mas quando, na época antiga dos reis, quando alguém ia chegar até o rei para pedir algo, ele se ajoelhava diante do rei, ele colocava a sua cabeça no chão e ele falava. E geralmente o rei atendia. Você lembra de Esther? Quem já não leu a história de Esther? Ela chega diante do rei Assuero e ela se ajoelha, coloca o seu rosto no pó, e ninguém poderia chegar de qualquer maneira até o rei. E quando a Esther, ela se ajoelha e coloca o seu rosto no pó, a Bíblia diz que o rei, ele estende o seu cetro. E quando o rei estendia o cetro, quer dizer, você pode tocar, você pode se levantar, e você pode fazer o seu pedido, que eu vou te atender. Deus está aqui nessa noite estendendo o seu cetro para a tua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora, quais são as atitudes que ressignificam o nosso processo de Getsêmani, de dor? Primeira atitude: rendição de joelho, dos joelhos e do coração. Marcos capítulo 14, verso 35 diz: ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Ele curva até o chão e diz: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Não seja feita a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. A rendição de Jesus não era só de joelho, mas era de coração também. Era de entendimento, de saber que Deus era o Deus da vida dele, era o Deus poderoso, era o Deus que era capaz de tirar ele daquele Getsêmani. Sabe o interessante aqui? É que a Bíblia não mostra que Deus falou com ele. A gente não vê uma voz de Deus igual no batismo. Quando João Batista está batizando Jesus, diz que o céu se abre e uma voz do céu diz: este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Mas naquele momento do Getsêmani, Jesus está de joelho, com o coração rendido. A gente não escuta essa voz. Pelo menos os escritores dos evangelhos, ele não narra que Jesus ouviu uma voz, mas Jesus tinha certeza, de coração para coração, que ele era filho de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer que o Espírito de Deus que habita em mim, ele testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus.
Então, além de ouvir uma comunicação, muitas vezes a gente escuta uma comunicação audível de Deus, mas tem comunicação de Deus que ninguém ouve, mas a gente escuta no coração. É uma conversa de Deus no nosso coração. Quem já ouviu a voz de Deus assim? Deus falou comigo. E como que era a voz de Deus? Eu não sei dizer como que era a voz de Deus. Então como é que você sabe que Ele falou com você? Porque Ele comunicou no meu coração. Ele falou lá dentro. E como eu não sei te dizer, mas eu sei que Ele falou comigo e eu não tenho dúvida. Então aprenda a ressignificar a sua dor na rendição de joelho. Olha o que o Rick Warren diz: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Vou repetir: você não saberá nunca que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja a única coisa que você tiver. Eu já contei essa história aqui, quando nós estávamos lá pastoreando uma igreja na cidade da onde viemos. Chegou um momento que nós não tínhamos dinheiro para nada. Eu já tinha caminhado de pé, usando o dinheiro do banco lá, do limite do banco, estourado o meu cartão de crédito. Eu não tinha mais ninguém para pedir para me ajudar. E ele estava perto de pegar a minha filha menor na creche. E nós olhamos, não tinha leite para ela. Então eu não tinha mais aonde pedir. E aí eu notei que o único que eu tinha agora, só Deus. Só Ele podia fazer alguma coisa. Eu dobrei o meu joelho. Eu orei a Deus. E Deus levantou um irmão de Campinas, que não tinha condição, que era aposentado, para abençoar a minha vida lá aonde eu estava. Sabe por quê? Porque você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Aleluia. Segundo, qual é a segunda atitude para ressignificar o processo da nossa dor, do nosso Getsemane? É a submissão à vontade do Pai. É saber que Deus, Ele é aquele que pode tudo. Ele pode fazer aquilo que Ele quiser na minha vida, porque eu sei que aquilo que Ele vai fazer é bem melhor do que aquilo que eu pretendo fazer com a minha vida, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu peço ou eu imagino. Marcos capítulo 14, verso 36 diz: contudo, seja feito a tua vontade e não a minha. Ei, deixa eu perguntar uma coisa para você: será que você tem coragem de dizer no seu processo de Getsemane, será que você tem coragem de dizer: Senhor, não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade? Será que você não está querendo fazer a tua vontade? Eu vou fazer isso porque eu não aguento mais. Eu vou fazer isso porque eu acho que é isso que vai dar certo. A pergunta é: a vontade ela é sua ou a vontade é de Deus? Pastor, mas eu não aguento mais. Eu também. Jesus não aguentou. Ele estava ali sem aguentar. Ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, seja feito a tua vontade. Será que a decisão que você está querendo tomar é a vontade de Deus ou é a sua vontade? Se fosse Jesus que fosse, sabe, pastor, como é que eu consigo identificar qual é a vontade de Deus? Já teve essa dúvida? Eu não sei como é que eu identifico qual é a vontade de Deus. Aprenda uma coisa:
Quando você for tomar uma decisão importante, você para e você pergunta: se fosse Jesus que tomaria, que tivesse que decidir, que tivesse de tomar uma decisão, que decisão ele tomaria? Pastor, eureka, achei. Então é isso. Você está querendo tomar uma decisão, então pergunta: se fosse Jesus no seu lugar, que decisão ele tomaria? Você vai evitar muitos erros. Darley, ele diz o seguinte: a entrega a Deus não é um ato único, mas é um estilo de vida. Se vir a Deus não é fácil não, irmão. Não é só Nutella, só é coisa boa, não. É um estilo de vida. É todo dia. Não é só eu sirvo a Deus hoje e amanhã não. É um estilo de vida todo dia. É um estilo de entrega. Todo dia eu estou renunciando. Eu estou deixando algo que eu gosto. Sabe, o jejum que nós estamos fazendo com a congregação, com a igreja, é exatamente isso. Eu estou deixando algo que eu gosto. Quando eu falei assim: nós vamos jejuar doces e sobremesas, eu vi uma irmã daqui olhando para mim assim: porque eu notei algo que ela gosta. Mas servir a Deus é renúncia. Isso não é nada diante de tantas coisas que a gente precisa renunciar. O nosso orgulho, o nosso eu. Nós não queremos perdoar. Perdão é a coisa mais difícil que o ser humano ele consegue fazer. Como é que eu perdoo? Você perdoa pensando: se fosse Jesus. Tipo, eu não perdoaria. Porque tem pessoas que nos machucam, que dá vontade da gente quebrar o pescoço da pessoa. A gente dizer assim: Senhor, eu não sei, mas eu ouvi alguém falar que tem 5 minutos que a gente encontra lá na Bíblia. Senhor, 5 minutos só, deixa eu sair da cruz. Porque a vida do crente é sempre essa. Ele tem que estar sempre ali, na cruz. Mas tem momentos na nossa vida que a dor é tão grande, a injustiça na nossa vida é tão grande, que a gente diz para Deus: Deus, 5 minutinhos para mim descer da cruz, depois eu volto, só para me acertar com essa pessoa. 5 minutos, Senhor. Aí o Senhor diz: não, é renúncia. Daqui você não desce, é renúncia juntamente comigo. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Terceiro, qual a atitude para ressignificar o nosso processo de dor, o nosso processo de Getsêmani? É termos uma conexão de intimidade com Deus. Quem é Deus para você? É Pai? Ou é um Deus distante? A oração do Pai Nosso é uma oração poderosa, porque os judeus eles entendiam o seguinte: que Deus é aquele que criou a humanidade. Ele está lá no céu e nós estamos aqui na terra, e Deus está ali, A minha esposa, às vezes ela brincava comigo quando eu saía e ia viajar. Ela falava assim: Sandro, cuidado, o zoião de Deus, ele está te observando. Então tem gente que acha que Deus ele está lá no céu, ele criou a humanidade, ele não tem contato não tem contato nenhum com a humanidade, mas ele fica lá com a lupa. Deixa eu ver o que o Júnior está fazendo, deixa eu ver o que a Fabiana está fazendo, porque ele quer acusar. Na oração do Pai Nosso, Jesus ele quebra tudo isso. Ele vai dizer: ei, quando você orar, aprenda uma coisa:
que o nosso Deus, Ele é Pai. E o Pai é aquele que está presente. Pai é aquele que cuida. Tem muitas pessoas que mesmo tendo pai aqui na terra, eles sofrem de um processo de orfandade. Eles não entenderam ainda o que é um pai. Jesus está dizendo, Deus é Pai, Pai nosso, que estás no céu. Quando Jesus ele ora, para ele ressignificar a sua dor num processo de intimidade, Marcos capítulo 14, o verso 36, ele diz, Abba, Pai, tudo é possível para ti. A palavra Abba, né, as irmãs, né, elas tem algumas irmãs que eu já vi, que elas ficam meio bronqueadas, porque são elas que carregam a criança por 9 meses na barriga, são elas que amamenta, não é isso? Mas a maioria das crianças, quando a primeira palavra que ela vai falar, geralmente não é mãe, é pai. É assim ou não? Hã? E uma criança, quando ela está falando, esse jeito que Jesus fala assim, ó, Abba, Pai. Ele está falando assim, essa linguagem Abba, essa palavra Abba, ela é uma palavra de criança, como ela tá começando a falar, ela fala, papai. Jesus está chamando Deus, naquele momento de dor, ele diz, papai. Paizinho, tudo é possível para ti. Olha que amor que Jesus tem por Deus, que conexão que Ele tem de intimidade com Deus. Deus está querendo que você tenha essa conexão com Ele, de olhar para Ele e dizer, papai, paizinho. Você tem essa intimidade com Deus? Se você não tem, irmão, você precisa curar essa orfandade, porque Deus é Pai, porque Deus é aquele que cuida, é aquele que para Ele tudo é possível. Sabe, o pai que ama, ele deixa qualquer coisa para cuidar do seu filho. Sabe, às vezes eu estou lá, né, em casa, ainda hoje, aí está aquele pedação bem gostoso de bife, o último. Às vezes eu falo assim, tipo, não, vou deixar para minha filha, para quando ela chegar da escola. Eu estou com vontade de comer aquilo lá, mas eu vou deixar. E às vezes eu deixo e fico chateado, porque chego lá e falo assim, eu estou sem fome. Mas eu deixei por quê? Porque eu pensei nela. Imagina Deus, Ele está olhando para ti, está pensando em ti. Larry Crabb diz, o maior presente de Deus, o maior presente que Deus pode lhe dar, é Ele mesmo. Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. O maior presente que Deus pode te dar não é um carro na garagem, não é um apartamento, uma mansão, não é um bom emprego. O maior presente que Ele pode te dar é Ele mesmo. Amém? Quem tem só um presente de Deus, só tem um presente. Mas quem tem Deus tem tudo. Não seja um filho pródigo.
Ou pior, não seja o filho que ficou, que não era pródigo, que quando o filho pródigo chega e se arrepende, ele começa a dizer: mas você está abençoando esse aí, que gastou todo o seu dinheiro, e eu estou trabalhando como escravo na tua casa, e o Senhor nunca me deste um carneiro para me celebrar com os meus amigos. Sabe o que Deus diz para ele? Sabe o que o pai diz? Filho, tudo que eu tenho é teu. Você não é meu funcionário, você é meu filho, você não precisa pedir nada, você pode usar, usa e abusa, porque tudo que é meu é teu. Ei, entenda o seguinte, que há pessoas que elas são o quê? Como escravos de Deus, elas dependem, elas querem somente a bênção de Deus, mas Deus está dizendo para você: olha, quem tem o Pai, tem tudo, porque tudo aquilo que é do Pai, é do Filho, em nome de Jesus. Empregado, ele não pode abrir a geladeira da sua casa. O visitante, por educação, ele não vai abrir a sua geladeira. Mas o filho, ele tem liberdade de abrir a geladeira, ele tem a liberdade de abrir a despensa e pegar aquilo que ele quiser. Sabe por quê? Porque ele é filho, e ele sendo filho, ele sabe que ele é dono de tudo aquilo que o pai tem. Ei, você é filho, Deus é o teu pai, então não busque ele só por aquilo que ele quer. Quem tem o pai tem tudo. Será que você pode repetir? Quem tem o pai tem. Quem tem o Pai tem. Quem tem o Pai tem. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas Deus quer ser o teu Pai. Deus quer dizer: olha, no Getsêmani você não precisa sofrer mais, porque eu já sofri por você. E eu quero, neste momento, quero perguntar: tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e diz: pastor, eu não quero mais ser um empregado de Deus, eu quero ser filho, quero sair daqui filho de Deus. Então tem alguém aqui nessa noite que não entregou a sua vida para Jesus ainda, e nessa noite entendeu que Deus é o teu Pai e disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar com você em nome de Jesus. Tem alguém aqui? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante sua mão, eu quero orar com você. Quero orar por você que ouviu essa palavra. Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, e eu quero te agradecer, ó Deus, porque eu não preciso sofrer. O Senhor já sofreu por mim, Pai. O Getsêmani era onde eu devia estar, mas o Senhor chegou lá antes de mim, para que eu não chegasse até este lugar de dor. Então, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, eu peço neste momento que o Senhor venha restaurar a comunhão do Senhor com o teu povo, com esse irmão, com essa irmã. Pai, que essa palavra seja uma palavra redentora, que essa palavra seja uma palavra, ó Deus, que vai mudar vidas, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, meu Deus, as nossas dúvidas, os momentos, ó Deus, que murmuramos, o momento, ó Deus, que reclamamos, ó Pai. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, sondar o nosso coração, como o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe o meu levantar e o meu sentar. Ainda uma palavra não chegou na minha boca, mas tu, Senhor, como Pai, já conheces.
abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai, para que possa viver uma semana extraordinária. Eu quero profetizar que essa semana vai ser uma semana extraordinária, vai ser uma semana de milagres, vai ser uma semana de vitória. Eu quero profetizar que vai ser uma semana de portas abertas, meu Pai, uma semana de intimidade, aonde eles vão ouvir o Senhor falar no seu ouvido e no seu coração. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, que o Senhor continue abençoando o teu povo, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja durante não só hoje, mas toda essa semana, todos os dias da tua vida. Aqueles que crê, diz amém. Deus abençoe, vai na paz, ótima semana.